Bom, o paradoxo central da sociologia é super instigante. Será que a gente constrói o mundo ao nosso redor com cada pequena ação diária? Ou será que já nascemos dentro de uma estrutura invisível que dita exatamente como a gente deve agir, pensar e até sentir? Entender o comportamento humano é, sem dúvida, uma das coisas mais fascinantes que a gente pode investigar. Pensando nisso tudo, vem aquela pergunta que não quer calar. Como é que as pessoas conseguem conviver em sociedade de um jeito tão organizado? Afinal de contas, a humanidade tem essa capacidade incrível de questionar as coisas e até de se rebelar contra as regras, né? E mesmo assim, dia após dia, as sociedades continuam funcionando com uma previsibilidade que chega a ser surpreendente. E pensar em mega eventos ilustra isso de um jeito brilhante. Imagina um show da Taylor Swift num estádio lotado. Esse tipo de coisa não acontece só por causa de uma logística impecável de palco e som. Na verdade, depende de uma previsibilidade imensa dos nossos comportamentos sociais. Milhares de pessoas ali compartilham um senso de pertencimento e agem seguindo regras invisíveis que garantem a segurança e a fluidez de tudo. Se não fosse por essa estrutura de padrões coletivos rolando nos bastidores, um evento dessa magnitude seria um caos absoluto. Para a gente conseguir desvendar esse mistério da nossa convivência, a análise de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos: indivíduo e cultura, padrões institucionais, a visão de Durkheim, a visão de Max Weber e, para fechar, os tipos de ação social. Vamos nessa? Ponto 1. Indivíduo e cultura e a formação de valores. É aqui que a gente explora como os valores são criados e compartilhados o tempo todo, formando a base do que a gente chama de cultura. É exatamente isso que diferencia a nossa organização social de qualquer outro ser vivo. Mas vem cá, como é que uma cultura garante que os padrões dela sejam seguidos por todo mundo? Aí que entra uma palavrinha-chave: coerção. A sociedade tem vários mecanismos para garantir que a gente se ajuste ao que é aceito. Quando alguém desobedece uma norma, a resposta pode ser super leve, tipo alguém te dando uma bronca verbal, ou extremamente severa, chegando até a prisão. Basicamente, é a força invisível da sociedade agindo sobre as nossas escolhas. O que é realmente louco é notar como isso é aplicado na prática desde que a gente é muito novo. O ambiente escolar é o exemplo clássico de uma instituição moldando comportamentos. Pensa nas escolas que exigem o uso de uniformes, como a gente costuma ver no mundo todo. Quebrar esse padrão estético atrai na mesma hora a tal da coerção, seja o professor chamando a atenção ou uma suspensão. É um treinamento constante para a gente aprender a se adequar. O que nos leva ao ponto 2, padrões institucionais, ou as regras do nosso dia a dia. Chegou a hora de desempacotar as regras desse jogo que a gente joga todo dia, na maioria das vezes sem nem perceber que elas existem. Sabe quando padrões sociais isolados se repetem tanto que viram um bloco sólido e duradouro? Isso é o que a gente chama de instituição social. O casamento nas sociedades ocidentais é um modelo perfeito para entender isso. Não é só um relacionamento amoroso entre duas pessoas, sabe? É uma forma reconhecida pela sociedade que dita os papéis ali dentro, as regras de convivência, a questão dos filhos e até fidelidade. As instituições são como grandes formas onde o nosso comportamento é despejado e ganha uma estrutura. E tem outro exemplo fortíssimo que mexe com muita gente: os padrões de beleza. A análise desses padrões mostra o peso gigantesco da expectativa social. Hoje em dia, existe um enaltecimento enorme da magreza, por exemplo. Quem não se encaixa nisso sofre uma pressão absurda, que vem de amigos, da família e, claro, da mídia. As redes sociais e os filmes promovem imagens que podem gerar um sentimento de inadequação, influenciando o que a gente veste e o que a gente faz de forma totalmente coercitiva. E para entender o quão profundo isso é, tem uma metáfora simplesmente brilhante. Os padrões sociais funcionam exatamente igual à gramática de um idioma. Quando a gente conversa, raramente a gente para pensar em qual é a regra exata de conjugação daquele verbo ou na sintaxe da frase. A gente só usa a regra para conseguir se comunicar. Com os padrões sociais é a mesma coisa. A gente navega por essa estrutura no piloto automático só para conseguir interagir com os outros e pertencer ao grupo. Certo? Avançando para o ponto 3, a visão de Émile Durkheim, que é basicamente de cima para baixo. O Durkheim foi um dos grandes pioneiros que transformou a sociologia numa ciência lá no século XIX, e ele defendia que a sociedade sempre esmaga o indivíduo de cima para baixo. Para o Durkheim, o que a sociologia tem que estudar são os chamados fatos sociais. E ele criou 3 regras super estritas para definir o que eles são. Primeiro, eles são externos, ou seja, a regra já estava lá muito antes da gente nascer. Segundo, são coercitivos, punindo quem sai da linha. E terceiro, são gerais, porque não é algo que só você faz. É algo que a maioria absoluta da sociedade reproduz. Quer ver um fato social na prática? Pensa no ato de levantar a mão para falar. A gente pode ver isso numa foto de estudantes num campo de refugiados no Chad, por exemplo. Mesmo num cenário de extrema dificuldade e incerteza, a regra de erguer a mão em sala de aula continua lá.
Afinal, você não levanta a mão para pedir a palavra num jantar de domingo com a família, certo? É uma regra externa, coercitiva e geral, ativada em lugares específicos para manter a ordem, não importa em qual lugar do planeta a gente esteja. E ele usa uma analogia com carros que ajuda muito a visualizar isso. Imagina uma pilha de peças de carro jogadas no chão. Aquilo não é um carro. Mas se você montar tudo direitinho com uma estrutura definida, as peças viram um veículo que funciona. Para o Durkheim, a sociedade é igual. Ela é muito, muito mais do que só um monte de gente junta num espaço. Precisa de uma integração, uma estrutura que ele chamava de consciência coletiva, para que o motor todo funcione. Agora a gente dá uma guinada e vai para o nosso ponto 4, a visão de Max Weber. É literalmente o oposto. Se o Durkheim olhava do todo para as partes, o Weber faz o caminho inverso. Ele reconstrói a sociedade de baixo para cima, devolvendo o poder para o indivíduo. Na teoria do Weber, a sociedade só existe de verdade por causa do sentido que nós, indivíduos racionais, damos às regras. O foco total dele aqui é a ação social. Para ele, não basta um bando de gente fazendo a mesma coisa. Para ser uma ação social, aquilo tem que ter uma intenção, um significado. E o mais importante, a sua ação tem que levar em conta a existência e a reação da outra pessoa. A diferença disso na prática é muito interessante. Imagina uma rua lotada e de repente começa a chover. Todo mundo abre o guarda-chuva. O Weber diria que isso não é ação social, é só uma reação coletiva à chuva. 2 ciclistas que batem um no outro sem querer também não é ação social. Agora, quando esses 2 ciclistas ativamente desviam um do outro para não bater, ou quando eles param no sinal e começam a conversar, aí sim, existe uma intenção direcionada ao outro. Essa é a verdadeira ação social para o Weber. E para fechar essa ideia, chegamos ao ponto 5, os tipos de ação social, ou seja, as nossas motivações. Focando no indivíduo, o Weber categorizou o que impulsiona o nosso comportamento quando a gente se relaciona com os outros. Ele separou as nossas ações em 4 caixinhas. A ação tradicional é aquela do puro hábito, tipo dar um aperto de mãos. A ação afetiva é movida pela emoção na hora, tipo soltar uma gargalhada porque alguém contou uma piada. Já as racionais dão um passo além. A racional, orientada a valores, é quando alguém age por pura convicção moral, tipo um ativista correndo risco por uma causa. E a racional orientada a fins é aquela totalmente estratégica e calculista, tipo você estudar meses a fio com o único objetivo de passar num concurso. Para deixar isso bem concreto, olha que exemplo inteligente. A campanha contra a violência doméstica que foi estampada nos uniformes escolares em Jacareí. Colocando as lentes do Weber para analisar, quem criou isso fez uma ação super calculada para gerar uma resposta. É um mix perfeito. Tem a ação racional orientada a valores, porque está defendendo uma ética importantíssima, junto com a ação orientada a fins, que é o objetivo prático de fazer as pessoas ligarem para o 180 e denunciarem. Juntando tudo isso, fica muito claro como essas duas visões clássicas funcionam. A grande sacada é que a sociologia não te entrega uma única resposta fechada. Ela te dá múltiplas lentes para ler o mundo. Com o Durkheim, a gente entende essa força invisível das estruturas que nos moldam de cima para baixo. E com o Weber, a gente enxerga o nosso poder de atribuir sentido e agir com razão, construindo a sociedade de baixo para cima através das nossas interações. A gente precisa das duas lentes para mapear como a nossa convivência é complexa. E aí, para encerrar o nosso mergulho no tema de hoje, eu deixo essa reflexão provocativa. Pensa na sua rotina de hoje, desde a roupa que você escolheu de manhã até o jeito que você falou com as pessoas no trabalho ou na escola. O que foi realmente uma decisão totalmente sua, cheia de sentido próprio, e o que foi silenciosamente ditado por essas estruturas sociais que a gente nem vê? É o tipo de pergunta que muda o jeito de enxergar a vida, né? Fica o convite para continuar observando o mundo com essas lentes sociológicas. Até a próxima análise.